Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num desafio que parece super atual, mas que na verdade é antigo: a dificuldade de manter o foco. E para nos guiar, vamos usar um texto de quase 2000 anos que, acredite, tem um método muito prático sobre como concentrar nossa mente no que realmente importa. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Notificação que não para de chegar, lista de tarefas infinita, o peso das coisas que já passaram e a ansiedade pelo que ainda vem. Parece que tudo briga pela nossa atenção. Vamos investigar como uma carta antiga pode nos dar um roteiro bem claro para lidar com isso. E olha, essa sensação de estar com a mente dividida em 1000 lugares ao mesmo tempo, isso não é uma invenção do século XXI, não. Essa luta para concentrar o pensamento faz parte da condição humana. E o ponto de partida para a solução, segundo a fonte que estamos analisando, é entender qual é o nosso principal inimigo interno nessa batalha. E aqui está o diagnóstico. O texto aponta direto para um estado mental que estilhaça o nosso foco: a ansiedade. Sabe, aquela preocupação que fica martelando, aquele ruído mental que puxa a nossa cabeça para 1000 direções diferentes? É isso que nos impede de concentrar no que precisa ser feito agora. Então, a sacada é a seguinte: o texto não trata a ansiedade só como um sentimento ruim, mas como uma barreira, um obstáculo direto para a nossa capacidade de se concentrar. Para ter foco, a primeira coisa é lidar com essa bagunça interna. Ok, se o problema foi identificado, qual é a solução? A passagem central de Filipenses 3 nos dá uma estrutura muito poderosa e prática, que é resumida numa frase: uma coisa eu faço. É uma declaração radical de propósito único, que se divide em 3 ações bem claras. E aqui está a primeira parte do método. E veja bem, é uma ação, não é um sentimento passivo. Esquecer, nesse contexto, significa escolher, de propósito, não dar mais espaço mental para o passado. Pode ser um projeto que deu errado ou até mesmo uma grande vitória que já aconteceu. É se recusar a deixar que o passado sugue a energia do presente. Em seguida, vem a segunda parte, o movimento para frente. O foco não é só sobre o que a gente deixa para trás, mas para onde a gente está indo. A palavra usada no original dá uma ideia de um esforço intenso, sabe? Tipo um corredor se esticando todo, com cada músculo tenso para cruzar a linha de chegada. E aqui a estrutura se fecha. Esquecer o passado e avançar para o futuro só faz sentido se existir um destino claro. O alvo é o que dá direção e propósito para todo esse esforço. Sem ele, esse movimento todo é só agitação, sem rumo. Vamos olhar mais de perto esse primeiro passo, porque ele talvez seja o mais diferente, né? A ideia de esquecer como uma estratégia para avançar pode parecer estranha, mas ela é fundamental para liberar nossa capacidade de atenção. E o mais interessante aqui é que esse esquecer vale tanto para as falhas quanto para os sucessos. Ficar remoendo aquele erro gera culpa, mas ficar se apoiando naquela grande vitória do ano passado gera acomodação. As duas coisas roubam o foco do que precisa ser feito hoje. A meta é justamente essa: limpar o espaço mental. Agora vamos para o segundo passo. Depois que a gente solta o peso do passado, toda a energia pode ser redirecionada para o que está à nossa frente. Esse é o componente ativo de construção do foco. Essa dinâmica é um movimento duplo. É como soltar as correntes do passado para poder, enfim, se concentrar no alvo que está lá na frente. Uma ação libera o peso morto, enquanto a outra impulsiona em direção ao futuro. Uma coisa trabalha junto com a outra. Olha, isso aqui é crucial de entender. Avançar não é sentar e esperar as coisas acontecerem. A linguagem do texto sugere um esforço total, um alongamento de cada fibra. O foco, segundo esse modelo, exige energia e uma intenção muito clara. Tudo bem, mas esquecer o passado, se esforçar, para quê? Qual é o sentido? Essa próxima parte trata justamente do componente mais crítico de toda essa estrutura, o porquê que move tudo isso e que dá significado ao esforço. Foco sem um alvo é como ter um carro super potente, mas sem volante. A gente gasta muita energia, mas não chega a lugar nenhum. Ter um objetivo claro transforma o esforço em progresso. O texto é bem específico sobre o alvo dele, o que chama de o prêmio do chamado celestial, mas o princípio serve para tudo. Um foco de verdade precisa de um destino, de um porquê maior que nos puxe para frente. Tá, mas vamos ser sinceros. De onde vem a energia para fazer tudo isso? Esquecer, avançar, manter o olho no alvo.
Isso exige uma força gigante, e essa ideia é reforçada em outra parte da mesma carta, que aponta para uma fonte externa de força, sugerindo que só a nossa força de vontade talvez não seja suficiente para uma tarefa mental tão exigente. E aí que tudo se conecta, sabe? Manter o foco não é só uma técnica mental, é um exercício de resistência. Exige força para dizer não para as distrações, para vencer a inércia do passado e para continuar avançando mesmo quando o alvo parece estar muito longe. E para fechar, a carta não para por aí não. Depois de nos dar a estrutura de como focar, ela oferece um filtro sobre no que focar. Porque não adianta só ter a mente afiada. A questão é para onde a gente aponta ela. O texto sugere preencher nosso pensamento com coisas que realmente têm valor. E isso tudo nos leva à reflexão final. Esta análise não é só um exercício intelectual, ela nos apresenta um desafio bem prático. Usando essa estrutura de esquecer o passado, avançar com esforço e mirar num alvo claro, a grande pergunta que fica é: no que a gente está escolhendo concentrar nossa energia e nossa atenção neste exato momento?